doutora Carolina, é um prazer enorme estar consigo e convidámo-la, porque amanhã é o Dia Mundial do Idoso e como gerontóloga achámos que era a pessoa com mais capacidade para nos transmitir algumas dúvidas que nós temos e também para poder depois, na nossa comunidade em geral, após a publicação desta entrevista, poder as pessoas ficarem um pouco mais clarificadas em relação a alguns assuntos que têm por base o idoso, ou mais concretamente os séniores, como as pessoas gostam mais agora de lhes chamar. E nesse contexto, achamos que, sendo a profissão de gerontólogo uma profissão recente, gostaríamos que nos começasse por falar do que é isto de ser gerontólogo. Muito bem, muito obrigada pelo convite, em nome da Associação Longevitatis. Começaria então por explicar o que é o gerontólogo, profissional licenciado em gerontologia. A gerontologia, apesar de ser uma ciência já conhecida amplamente pelo mundo, em Portugal ainda se desconhece muito o seu campo de atuação, o profissional em si, em que áreas é que intervém, e tendo em conta as alterações sociodemográficas que vão ocorrendo principalmente no nosso país, é importante compreender o papel e a importância do gerontólogo em Portugal, tendo em conta, portanto, estas alterações que vão surgindo. O gerontólogo é um profissional formado e tecnicamente preparado para dar resposta aos desafios do processo de envelhecimento. Portanto, intervém não só com a pessoa que envelhece, como também a nível das famílias e cuidadoras, como também a nível de instituições, organizações. Portanto, o gerontólogo assume-se aqui como uma peça fulcral na constituição das equipas multidisciplinares, que prestam cuidados diretos à população mais envelhecida, e tem aqui três pilares fundamentais de atuação. Como gestor de caso, portanto, é o gerontólogo profissional que percebe o envelhecimento de forma holística, compreende o processo de envelhecimento na sua dimensão biológica, psicológica e social, consegue perceber que profissionais mobilizar em determinada situação, quando e como, encaminha para os profissionais que vão dar resposta àquilo que são as necessidades daquele momento, daquela pessoa, daquela família. Como prestador de serviços direcionados para a população mais velha, portanto, na organização e desenvolvimento, portanto, de estratégias de envelhecimento ativo e saudável, não só em contexto institucional, mas também a nível de comunidade. E, por último, como um consultor, isto na medida em que o gerontólogo tem a capacidade de apoiar, formar, informar não só profissionais, como também cuidadores familiares que necessitam muitas das vezes de formação e informação acerca do processo de envelhecimento. É de facto uma vasta gama de atuação em termos de intervenções e de atividades. Resumindo, podemos dizer que o gerontólogo atua ao nível da saúde e do bem-estar no idoso, mas também no sénior, faço aqui um parênteses, idoso barra sénior, mas não só na saúde e bem-estar, englobando que esse eixo se direcione para as organizações e também para a comunidade. Percebendo um pouco melhor e talvez mais detalhadamente quais são as vossas linhas de atuação e de orientação para esses mesmos vértices da população. Exatamente. Em termos de intervenção, o gerontólogo vai-se adaptando, portanto, àquilo que são os vários campos de atuação, nomeadamente centrando-nos na pessoa que envelhece, nomeadamente ao nível da consulta de gerontologia, onde é realizada uma avaliação global das várias dimensões para conseguirmos detectar e perceber quais são os interesses, quais são as necessidades
atuais e reais daquela pessoa. Apoiamos também ao nível das famílias, dos cuidadores, tentar perceber que tipo de apoios é que existem, que tipo de recursos é que existem, que tipo de formação, de estratégias é que os cuidadores familiares necessitam, muitas das vezes para enfrentar situações mais complexas, situações de fragilidade, de situações de vulnerabilidade a nível de condição clínica, que muitas das vezes os próprios familiares não sabem como gerir, como comunicar em situações, principalmente das doenças neurodegenerativas, e ao nível das organizações, na capacitação, formação dos profissionais que atualmente trabalham em contexto institucional, em serviços, em estruturas que prestam cuidados formais à população idosa, e nós, gerontólogos, temos esta formação ampla e holística de formar, capacitar, portanto, estes profissionais para uma melhor prestação dos cuidados, como também na promoção do envelhecimento com qualidade, um envelhecimento ativo, saudável e proporcionando não só a qualidade dos próprios serviços, mas também o bem-estar das pessoas que envelhecem. Doutora Carolina, tendo por base os tempos difíceis que os idosos atravessaram ao longo de décadas, se não mesmo em tempos mais remotos, eles sempre viveram tempos difíceis, marginalizados. Atualmente estamos no século XXI e compreendemos que se tivermos em linha de conta o passado e o presente, os recursos que havia num passado distante e os recursos, as competências que hoje temos, verificamos que os nossos idosos não são mais estimados do que o eram no passado. É evidente que existem cuidadores, talvez em número muito escasso. É evidente que existem estruturas, talvez não sejam as que são suficientes, mas sentimos todos, quando falamos com os cuidadores, que eles estão exaustos. E quando falamos com os séniores, sentimos-los muitas vezes tristes. Gostaria de saber quais são as vossas ferramentas para poder minimizar um pouco este sofrimento e estes constrangimentos. Relativamente a essa questão, é importante focar, portanto, nesta primeira avaliação, tentar perceber então o porquê daquela manifestação daqueles sentimentos de tristeza, muitas vezes aliada à solidão, ao isolamento social, à própria alteração dos papéis sociais que as pessoas representam na sociedade e que, a partir da reforma, muitas das vezes acabam por se isolar também em casa. Eu acho que a própria estrutura da sociedade, a própria visão da economia, portanto, temos uma sociedade muito economista, muito virada para a juventude, para os valores da jovialidade, que torna muitas das vezes a questão do envelhecimento e da velhice como algo gerontofóbico, portanto é aquele medo de envelhecer, as atitudes preconceituosas e dadistas em relação ao envelhecimento, à pessoa que envelhece, e é muito esta visão global que se vai, que está presente, portanto, nas várias sociedades, que realmente confere esta imagem negativa e muitas vezes associada a uma imagem patológica negativa deste processo de envelhecimento. E é importante que realmente se comece desde muito novo, nomeadamente na educação, desde as crianças, portanto, de haver esta sensibilização, desta troca de partilhas e conhecimento entre as várias gerações, para que realmente não se crie aqui um fosso entre as várias gerações e que se possa encarar e perceber o processo de envelhecimento normal e daquilo que é o envelhecimento patológico. E muitas destas situações em que temos idosos que manifestam sentimentos de tristeza, de isolamento, de ansiedade, é importante na consulta de gerontologia conseguir rastrear essas situações para encaminhar para os profissionais da saúde mental que estão preparados e capacitados para dar resposta nessas situações concretas, e o papel do gerontólogo é perceber exatamente o que é que motivou aquela situação, o aparecimento daqueles sintomas, para encaminhar para os devidos profissionais e para que a pessoa consiga de forma otimizada ter resposta rapidamente àquilo que é a sua necessidade naquele momento atual.
A nível dos cuidadores, realmente temos cerca de sensivelmente 800 mil cuidadores informais em Portugal. Estima-se que haverá muito mais, mas é as estatísticas que temos atualmente e realmente ainda há um longo caminho a fazer. Tem-se falado muito sobre o estatuto do cuidador informal, naquilo que é as medidas de apoio também a estes próprios cuidadores, fala-se também do descanso do cuidador e é importante haver estruturas e cada vez mais haver aqui uma coordenação dos serviços sociais e de saúde na articulação, portanto, da informação e de facilitar a informação que é muitas das vezes muito burocratizada, é muito complicado aos cuidadores muitas das vezes chegar à informação que existe e, portanto, é tentar simplificar este processo e os próprios serviços sociais e de saúde tentarem fornecer esta informação, os profissionais estarem preparados tecnicamente, preparados para dar resposta àquilo que são as dúvidas, receios e anseios, portanto, destes cuidadores que estão em grande sobrecarga física, emocional e psicologicamente, a cuidar de familiares, muitas vezes no domicílio em situação de dependência física e ou mental, e é neste contexto de dependência e fragilidade que realmente é necessário intervir ao nível, portanto, dos cuidadores. Falando disso, não achava importante, por exemplo, os cuidadores, digamos que o sistema de apoio aos cuidadores e aos séniores, talvez um sistema diferente, provavelmente isto é utópico, mas quando se organizam passeios, por exemplo, quando as organizações organizam os passeios, eles geralmente vão apenas os séniores. Geralmente nunca convidam os cuidadores ou a família a acompanhar os séniores durante esses momentos de lazer. O que é que sente que da importância que era essa dualidade de afetos? Ou seja, dos cuidadores poderem participar em conjunto dos idosos que estão institucionalizados. E não só, não é? Por exemplo, as juntas de freguesia normalmente levam os idosos, por exemplo, e fazem um grande papel em passeios. Exato, dinamização de atividades. Mas não vão os familiares a acompanhar. Eu acho que era um bom momento de partilha de afetos. Certo. Há aqui duas questões, nomeadamente a nível, muitas das vezes, daquilo que é a conciliação da vida profissional e pessoal e que muitas vezes não permite que estes familiares consigam acompanhar os seus pais, avós, neste tipo de atividades, normalmente são realizadas durante a semana. E não só, por outro lado, em situações em que realmente os cuidadores, que muitas das vezes estão em situação de sobrecarga, estes momentos podem servir também como forma de descanso também para o próprio cuidador, ter aquele momento de relaxamento, aquele momento para si, para realmente fazer algumas tarefas que não é possível realizar durante a semana enquanto presta cuidados ao seu familiar. E, portanto, fala-se muito nos programas, nas juntas de freguesia, nos municípios, que são extremamente importantes e fazem todo o sentido, e ainda mais nesta conjuntura atual que temos atualmente na pandemia. A comunidade, os municípios, o poder local acaba por ter um papel muito, muito importante em conseguir chegar à população sénior e dinamizar atividades ocupacionais, de lazer, culturais, portanto, acaba por ser uma mais-valia a intervenção a nível dos municípios. Uma grande preocupação que eu tenho é com a mobilidade dos séniores, não só dos séniores, como das pessoas com outro tipo qualquer de dificuldade de mobilidade. E se nós repararmos, os municípios investem imenso em faixas de mobilidade, por exemplo, para os ciclistas, as chamadas ciclovias. Mas, ainda ontem ou anteontem, eu estava no início de uma ciclovia que tinha um desenho de uma bicicleta e de uma pessoa com uma menina pela mão. Ou seja, não percebo muito bem que uma criança ali a passear no meio das bicicletas também a mim me faz alguma dúvida. Mas a completa ausência de faixas para pessoas com dificuldades de marcha, querem cadeira de rodas, querem outro tipo de auxiliadores de marcha, são completamente evidentes em qualquer cidade. Eu questiono, será isto justo? Qual é a opinião de um gerontólogo, uma pessoa que de facto ouve
quer cuidadores, quer os próprios séniores, o que é que eles sentem quando de facto se deslocam e têm uma dificuldade ao acesso para poder se movimentar dentro de qualquer estrutura citadina. Exatamente. É uma das grandes dificuldades e queixas das pessoas mais velhas e dos próprios familiares, é realmente esta mobilidade dentro das cidades, o sair à rua. Consegue-se perceber facilmente porque muitas vezes as pessoas evitarem sair à rua. Porquê? Ou porque os passeios não têm as devidas condições a nível de pavimento, portanto, com a calçada típica portuguesa que fica muito bonito, mas não é prático, não é acessível, portanto, a todo o tipo de público. Nomeadamente o pavimento, muitas vezes escorregadio, a própria pedra, a altura dos passeios, as formas irregulares dos passeios, a nível de sinalização. Fala-se muito hoje sobre a cidade, o programa também incluído da Organização Mundial de Saúde, o guia das cidades amigas das pessoas mais velhas, das pessoas idosas, em que realmente está discriminado, portanto, uma lista de verificação de itens que faz com que determinada cidade seja caracterizada como sendo amiga das pessoas mais velhas. Mas isto de ser amiga das pessoas mais velhas é também para todas as faixas etárias que tenham situações de dificuldades de mobilidade. Esta questão das ciclovias é realmente uma questão muito, muito importante, porque se as próprias cidades não proporcionarem condições de segurança às pessoas mais velhas para se poder deslocar de forma autónoma e independente, as pessoas começam-se a isolar em casa. Não vão sair à rua porque não conseguem descer e subir as escadas, não conseguem sair à rua porque não existem corrimão, não vão sair à rua porque os transportes não há os horários que necessitam. É difícil subir para o autocarro, portanto é todo um conjunto de situações que realmente deve-se ter em consideração, e os municípios devem ter em consideração, de saber realmente que tipo de condições é que uma cidade deve ter para realmente ser uma cidade inclusiva para todas as idades, e não especificamente só para a população mais jovem. Isto das ciclovias realmente é importante, e a nível de Coimbra também tem-se desenvolvido muito este aumento das ciclovias, mas também seria importante termos, juntamente às ciclovias, uma apenas pedonal em que as pessoas com mobilidade em nível de pavimento liso, antiderrapante, ao nível da via da rodovia, conseguisse de alguma forma proporcionar condições em que pessoas com cadeira de rodas, com andarilhos ou com bengalas conseguissem de alguma forma mover-se de forma independente e em segurança, porque é isso que obviamente as pessoas mais velhas referem do porquê de não sair mais à rua e de sair de casa, nomeadamente ao nível destas questões de segurança. Ou seja, investe-se sempre mais nos jovens e esquece de facto das pessoas séniores. E nesse contexto, porque eu acho que as pessoas são de facto muito esquecidas, aliás, por um lado os jovens pensam que são imortais, por outro lado os adultos com mais idade pensam que têm uma vida pela frente e que portanto é essa vida que é o presente e que têm que viver. E os idosos ficam ali no limbo. Eu gostaria, e hoje de propósito não falei muito da Covid, mas gostaria de lhe perguntar para finalizar, porque queria também ser um bocadinho otimista, mas provavelmente não o posso ser. Quais são as suas perspectivas do futuro dos idosos? O que é que se nos oferece? O que é que eles podem esperar? Portanto, gostaria de saber qual era a sua opinião, especialmente para o ano 2021, 2022, já não vale a pena estarmos a falar deste ano, porque é um ano que se diz que é para ficar no esquecimento. Embora provavelmente seja aquele ano que todos nós mais nos iremos recordar, claro, pelas piores razões, mas será que os séniores podem ter esperança de um futuro melhor? É uma excelente questão. Eu penso que sim, temos que ter uma visão positiva e
com esta nova formação de profissionais que vão surgindo, mais formados e tecnicamente preparados para dar resposta àquilo que são os desafios, os direitos das pessoas mais velhas e que tentam, de alguma forma, defender os direitos das pessoas mais velhas, penso que teremos ainda um longo caminho a fazer, mas acho que já se começa a falar e a definir não só políticas na área da saúde, na área social ainda escassas, mas realmente começa a haver uma maior preocupação daquilo que são os desafios do próprio processo de envelhecimento. E, aliado a todas estas alterações sociodemográficas, também é importante reforçar aqui a capacitação das próprias instituições, dos profissionais, da formação das próprias equipas multidisciplinares e de haver cada vez mais profissionais que estudem, que tenham, de alguma forma, a especialização na área da gerontologia, na área da geriatria, peço desculpa, para dar resposta àquilo que são as consequências e os desafios do próprio processo de envelhecimento. Eu quero acreditar que realmente ainda haverá muito por fazer ao nível da saúde e da área social, mas é importante perceber e compreender a importância do trabalho em equipa, do trabalho das várias áreas do conhecimento e que trabalham de forma direta e indiretamente com a população mais velha e tentarmos de alguma forma dignificar e defender os direitos das pessoas mais velhas para promovermos também a qualidade de vida e o bem-estar de toda a sociedade, portanto, não marginalizando o grupo das pessoas mais velhas só pelo caráter, o critério da idade. Portanto, temos que começar também a fomentar esta questão da educação desde as crianças para que realmente seja possível compreender o processo de envelhecimento sem uma imagem negativa e estereotipada, portanto, deste processo. Doutora Carolina, vou terminar e agradecer em nome da Associação Longevitatis a sua disponibilidade por ter estado connosco, nos esclarecer e desejar que a vossa profissão de gerontólogo tenha um reconhecimento maior junto das camadas da comunidade que muitas vezes desconhecem esta profissão. Que o vosso trabalho no seio de uma equipe de saúde ou de uma equipe social seja, de facto, uma realidade, porque sabemos que neste momento não o é. Agradecer a si pessoalmente e desejar-lhe os maiores votos de felicidades e uma carreira longa com sucesso. Obrigada. Obrigada, eu.